Fala aí, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindo aqui, Paparazzo Rubro-Negro, canal com quase 300 mil inscritos, Papa News RN com quase 100 mil, daqui a pouquinho vai ter uma plaquinha daquela ali, ó. Então ajude a gente a chegar a 100 mil inscritos no Papa News RN. A gente está tentando fazer conteúdos diferentes nos dois canais. Você que está chegando aqui, não deixe de se inscrever no Gávea News. É o melhor site de notícias do Flamengo, que inclusive te manda as notícias pelo WhatsApp. Você fica sempre antenado, tá viajando, não tem tempo para ficar pesquisando. Você vai receber ali, ó, no teu WhatsApp as notícias do Mengão. Hoje eu tô aqui com aquela camisa que todo mundo achou top. Estão vendo, ó? Aqui com as listras aqui no braço, que é a camisa que falaram que é a camisa do Carpegiani, a polo do Carpegiani. Aqui, então hoje é o Carperazzo, tá aqui o Carperazzo para trazer as notícias para vocês com a polo do Carpegiani. Galera, então, a notícia que eu venho trazer para vocês é sobre a questão do julgamento para o Flamengo conseguir reduzir a pena e, no caso, de repente, poder jogar, né, os dois primeiros jogos em casa da Copa Libertadores sem estar com portões fechados, jogar com a sua torcida. O grande problema é o seguinte: tempo hábil. Acabou ainda agora acabou o julgamento, foram cerca de 3 horas, né, o Flamengo sendo defendido, né, pelo advogado também, que no caso entrou no CAS com aquele recurso, que conseguiu reduzir a pena do Guerreiro no CAS, na questão do doping. A pena do Guerreiro foi reduzida, é o mesmo advogado, Pedro Fida, um dos advogados envolvidos no caso do Paulo Guerreiro. E o esquema dele que ele preparou para a defesa do Flamengo, muito bom, só que o problema é que o tempo hábil não nos deixa, de repente, conseguir essa situação para o primeiro jogo contra o River Plate. Pode ser. A gente tem que torcer para a Conmebol dar o resultado do julgamento antes dos 7 dias que eles falam que precisam para divulgar. E hoje, quinta-feira, jogo do Flamengo é na quarta, então 7 dias pode ser após, o resultado deles pode sair após o jogo contra o River Plate. Vocês sabem como é que eles são, né? Eles não costumam ser muito bacanas com clubes brasileiros, sempre dão preferência para os clubes argentinos e tudo mais. Então, o Flamengo, numa questão como a Conmebol, não tem tanta força política assim, eles preferem os clubes estrangeiros, e aí a gente depende deles agora divulgarem com pressa, né? Divulgarem pelo menos até segunda-feira no caso, a decisão, e que seja favorável ao Flamengo, o Flamengo possa jogar com portões abertos na quarta-feira contra o River, e o outro jogo também contra no caso, o primeiro jogo contra o Santa Fé, o Independiente Santa Fé, porque o segundo jogo é fora contra o Emelec, estaremos lá, mas o segundo jogo em casa é contra o Independiente Santa Fé, terceira rodada. Então, acredito que se o Flamengo conseguir reduzir essa pena, esse jogo aí, pelo menos esse com o Independiente Santa Fé, nós teremos torcida, e o jogo deve ser realizado sim no Engenhão, já que o Flamengo já se acertou agora depois daquele chororô todo, o Flamengo conseguiu se acertar com o Botafogo, muito mais até porque o Botafogo levou uma prensa da Federação aí do Rio, da imprensa e tudo mais. O Botafogo levaria até uma multa se não deixasse o Flamengo jogar. Aí o Botafogo deu uma recuada e o Flamengo pode jogar sim a Libertadores, pode jogar os jogos que ele quiser, ele vai alugar um valor até razoável, o Engenhão, para ele disputar esses jogos. Então, lembrando que o Flamengo pegou 2 jogos de punição com portões fechados e uma multa de $300 mil, cerca de R$1 milhão. Aí o Flamengo tentando reduzir, e o Pedro Fida conseguiu, né, reduzir a punição do Paulo Guerreiro. Então, sempre é uma possibilidade acreditar que o Flamengo possa conseguir, lembrando que tem uma diferença, tá? O Flamengo conseguiu reduzir a pena do Paulo Guerreiro no CAS, não na FIFA. O recurso do Flamengo é na própria Conmebol, tá? Então é mais complicado do que a situação do Guerreiro, que o Flamengo recorreu numa outra entidade para conseguir aquela redução. Então o Flamengo depende da Conmebol analisar e tudo mais. E eu vou falar aqui agora com vocês o que o Flamengo trouxe, né, nessa defesa, nesse caso da redução da pena, para diminuir o problema lá, o Flamengo poder jogar pelo menos uma partida, reduzir essa pena e o Flamengo poder disputar
Vamos ver, eu acho sinceramente que não tem tempo para o Flamengo jogar a primeira partida com portões abertos, vender ingresso, não vai ter tempo hábil para vender ingresso, acho muito difícil contra o River, mas eu acho que contra o Independiente Santa Fé, essa decisão sendo favorável ao Flamengo, é possível que o Flamengo consiga sim jogar. Eu recebi uma notícia muito bacana aqui no Gavia News, né? O Gavia News é aquele site de notícias do Flamengo que ele te manda as notícias no WhatsApp, quase que em tempo real que as coisas estão acontecendo, ele vai te mandando, e eu recebi aqui do Gavia News, parceiro aqui do Paparazzo, tá? Não são patrocinadores, são parceiros do Paparazzo, eu gosto de ajudar, assim como eu falo do Coluna do Flamengo, outros sites aí maneiros, esses caras estão sempre mandando informação importante. Recebi uma matéria aqui sobre a questão do julgamento, qual foi a defesa do Flamengo, tá? Teve a questão da intervenção federal, foi citada a intervenção federal para mostrar que o Rio de Janeiro é um problema muito mais grave do que simplesmente a culpa do Flamengo na questão lá do estádio, do Maracanã, naquela final. A morte do Kevin, naquele caso lá do Corinthians, né? Então eu vou explicar para vocês, olha só. A intervenção federal. Aprovada na madrugada de quarta-feira, o decreto que autoriza a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro será levado para o julgamento do Flamengo. No caso, já encerrou o julgamento. Em primeira instância, no recurso apresentado à Conmebol, o rubro-negro já havia citado o descontrole na segurança pública do Estado. Mas o decreto, assinado na última sexta-feira pelo presidente da República, Michel Temer, passando para as Forças Armadas, os comandos da Polícia Civil e Militar, reforça no entendimento da defesa do Flamengo que o clube não pode se responsabilizar pela violência nos arredores do estádio, olha aí, ó. E até mesmo no dia anterior, coisas relacionadas ao hotel, o Flamengo não pode ser responsabilizado pelo que acontece fora do estádio. Aí tem ainda a questão, né, que sem prejuízos ao espetáculo. Apesar das invasões à praça esportiva, no caso o Maracanã, com portões derrubados e vandalismo dentro do estádio, outros casos de desordem, o rubro-negro vai defender, no caso já defendeu, os incidentes mais graves foram do lado de fora do estádio, onde a responsabilidade é do Estado, da Polícia Militar, ou seja, do governo estadual. Além disso, o jurídico do clube lembrou que não houve prejuízo ao espetáculo, seja em ferimento a jogadores, dirigentes ou atraso do jogo, que comprometessem a final ou a participação de patrocinadores. Tem uma outra questão também, que o Flamengo, né, pediu um efetivo maior da polícia e não foi atendido, né? Então o Flamengo não tem culpa nessa história. Tudo bem, já se sabia que ia acontecer alguma coisa, que já vinham falando em redes sociais que iriam fazer essas situações todas lá dentro do estádio e tudo mais, mas o Flamengo pediu, tá? E não foi atendido. Outro assunto importante é a morte do Kevin em Oruro, né? A morte do Kevin Espada na Libertadores de 2013, na partida entre São José e Corinthians, em Oruro. Foi um dos exemplos citado pela defesa do Flamengo como casos mais graves com punição mais branda. Na ocasião, a primeira pena anunciada pela Conmebol era pela proibição de público em todos os jogos do Corinthians na competição internacional daquele ano. A decisão posteriormente foi reformada. Acabou que o Corinthians terminou cumprindo apenas um jogo de punição e teve 4 torcedores que conseguiram eliminar na justiça para apoiar o Corinthians no estádio, e a punição terminou sendo com multa de $200 mil, além de jogar sem torcida nas partidas fora de casa por 18 meses. 18 anos é dói. 18 meses. Então, o Corinthians era uma situação muito mais grave e eles conseguiram reduzir a pena deles. Então, o Flamengo foi uma das defesas que o Flamengo apresentou hoje, que eu sinceramente acredito, né, que o Flamengo vai conseguir reformar. Tem essa situação da testemunha da defesa também. A defesa pediu a participação do diretor de novos negócios do Flamengo, Marcelo Frazão. O dirigente do rubro-negro vai prestar depoimento e vai citar os esforços do clube junto às autoridades governamentais e de segurança, que incluem o pedido e alerta de efetivo máximo para a partida da final da Sul-Americana. Havia receio de novos problemas no estádio, pois na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro e em outras partidas no Maracanã também houve confusão e brigas nos jogos do Flamengo. Então o Flamengo havia pedido sim um efetivo maior. Isso tudo foi falado hoje. No caso, o julgamento de 3 horas já terminou e agora até 7 dias para eles darem o veredito, para eles definirem qual foi a decisão deles. Espero que dê tempo para o Flamengo conseguir jogar com torcida e essa punição seja reduzida.
Vamos então finalmente falar da Ilha do Urubu, o estádio que o Flamengo está utilizando, né? Pegou por 3 anos, podendo ficar mais 3 no total, 6 anos, e construiu a Ilha do Urubu ali no Luso Brasileiro. Aquele temporal do dia 15 de fevereiro causou danos incríveis à cidade do Rio de Janeiro toda. Ontem choveu de novo. Olha, tá chovendo demais aqui no Sudeste. E esses problemas que causaram lá, tiraram lonas que ficavam em volta da arquibancada, caíram 2 torres de iluminação. E a gente estava assustado, muita gente achando que poderia demorar muito tempo, né, para a Ilha do Urubu voltar a poder ter jogos. Mas, olha isso, de acordo com um dirigente da Portuguesa, né, da ilha, ele falou o seguinte: agradecemos o esforço do Flamengo e o profissionalismo de sempre. As empresas envolvidas na produção, instalação e manutenção dos equipamentos foram acionadas imediatamente após a diretoria do Flamengo ser alertada sobre o ocorrido. No mesmo dia, representantes das companhias, acompanhados por diretores e técnicos do Clube do Flamengo, estiveram no estádio. Todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas. Com isso, estamos otimistas com a liberação do Luso Brasileiro da Ilha do Urubu para a realização dos jogos ainda na Taça Rio, esclareceu o vice-presidente da Portuguesa, Marcelo Barros. Lembrando que as torres estavam localizadas ali entre os setores norte e oeste e entre oeste e sul. Por causa desse problema, o Flamengo vai jogar essa primeira partida da Copa Libertadores da América no Engenhão contra o River Plate na próxima quarta-feira. Vou deixar aqui também na descrição todos os links dos nossos sorteios que estão rolando lá no Instagram, tudo gratuito. Tem sorteio também da Júlia Matos, nossa parceira, nossa amiga. Se inscreva também lá no canal da Júlia Matos. Olha, tem muita coisa bacana para vocês se inscreverem, para vocês participarem. Tem as rifas do Paparazzo, vai estar tudo aí na descrição. É só vocês participarem. Galera, é isso. Então se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Quem quiser buscar aí online, na espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, uma camisa como essa aqui do Carpe Diem, camisa polo do Mengão, tá lá. Quiser utilizar o cupom PAPA, PAPA, o cupom de desconto do Paparazzo Rubro-Negro. Isso aí. Não se esqueçam de se inscrever também no canal Papa News RN, que é o nosso outro canal no YouTube. Coisas diferentes que a gente está postando por lá. Muito obrigado mais uma vez. Deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Um grande abraço.